Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos por aqui. Hoje sou a Elana do Blog in the Sky e hoje eu trouxe um vídeo bem bacaninha pra vocês que é abandonos literários. Sim, porque eu sou uma pessoa que se eu não tô gostando de um livro eu pego, fecho ele e parto pra outra. E isso é uma questão um pouquinho delicada, né? Para muitos leitores que leem fervorosamente. Porque assim, quando a gente tá lendo um livro, a gente quer terminar ele pra saber o que aconteceu. O problema é que às vezes quando a gente não está gostando de um livro, a gente acaba terminando ele e diz que ele é um lixo. Então acontece muito, com muita frequência. Eu entro em muitos blogs assim, de pessoas que não conseguem fazer aquele abandono de pegar, fechar o livrinho, respirar fundo, pegar outro e deixar que depois de um tempo pegue aquele ali de novo pra ver se vai funcionar. Eu vejo muita gente que não sabe, não consegue fazer isso, precisa pegar o livro, terminar e mesmo que não tenha gostado, e vai lá e diz assim, não recomendo que é muito ruim. Então você tem que cuidar um pouquinho com essa questão. Eu sempre fui um pouco crítica em relação a isso, porque às vezes aquele livro que você não gostou, eu posso gostar. Às vezes aquele livro que eu não gostei nada, você pode gostar. Então a gente tem que ter um pouquinho de a gente tem que pensar um pouquinho ali antes de ficar falando mal do livro, porque às vezes aquela pessoa que está lendo o que você escreveu, aquela pessoa que está assistindo aquele vídeo daquele livro que você disse que não gostou, ela pode gostar. Então tem que cuidar um pouquinho, né? Então ali. E tem três tipos de leitores, assim, dos abandonos literários. Tem aquele que não tá gostando do livro, mas lê mesmo assim. Tem aquele que respira fundo, pensa se vale a pena ou não. E tem aquele que sou eu, né, no caso, que tá lendo, não tá gostando, fecha e parte pra outra. Eu faço bastante isso. Hoje eu selecionei aqui 3 livros, um que eu quase abandonei, um que eu abandonei e voltei a ler e o outro abandonei e eu não consegui voltar a ler ainda, que foi a minha decepção literária de anos, tá? Eu vou fazer aqui, na verdade, os livros não vão estar em ordem aqui de que eu comprei e o que eu recebi, tá bom? Vai ser pelo nível de abandono, tá? O primeiro deles é o livro do Domingos Pellegrini, Mulheres Esmeralda. Esse livro aqui eu não abandonei a leitura, mas foi quase. Eu até escrevi isso na resenha. Eu achei a narrativa desse livro aqui extremamente arrastada, muito chata em alguns momentos. Eu demorei pra terminar de ler. Terminei a leitura por causa que ele era interessante, já que ele abordava uma certa exploração ali entre as mulheres e tal. E ele é muito bom, assim, a história dele no geral é um romance policial muito interessante, só que eu achei que a narrativa dele foi muito arrastada. Esse aqui foi um livro que eu quase abandonei mais recente, tá? Ele foi publicado pela editora Gutenberg, eu recebi esse livro aqui no final do ano passado pra ler. E infelizmente comigo ele não funcionou muito bem. Eu escrevi positivamente sobre ele na resenha, porque a história dele é muito boa. Mas assim, pra mim ele não funcionou muito, tá? Eu acabei enrolando demais pra ler, demorou pra terminar, exatamente porque a narrativa dele se arrastava demais e alguns pontos é que eu tava me cansando. Mas a história é boa. Eu vou deixar o link da resenha de todos os livros que eu vou falar, que são 3, na descrição, daí vocês podem acompanhar melhor, tá? O segundo é um livro que eu comprei. Esse livro que eu comprei, ele já tem bastante tempo. Vou até olhar para o tempo que eu tenho ele, porque eu comprei quando ele foi lançado, foi em 2007. Esse livro aqui eu comprei até mais ou menos, tipo, os 3 primeiros capítulos ali, que é uma beleza. Depois ele começou a arrastar. Daí eu abandonei. Eu fiquei alguns meses sem ler ele, daí eu voltei a ler de novo e abandonei outra vez. Eu pensei a terceira vez e pensei, não, eu tenho que ler esse livro porque ele tem uma história tão bonita e eu preciso terminar de ler. Que é o Guardião de Memórias, da Kim Edwards. Esse livro aqui foi publicado pela Sextante, ainda quando eles faziam toda a parte de ficção, né? No caso, hoje ele é da Arqueiro. Ele é um livro lindo, ele conta a história de um casal, de um médico, e eles têm o filho deles, agora eu não lembro muito bem a história. Eles tiveram gêmeos e infelizmente um deles nasceu com síndrome de Down, isso na década de 60.
E aquele que nasceu com síndrome de Down, o médico mandou descartar. E a enfermeira dele achou aquilo um absurdo e ficou com a menina, se não me engano é a menina. E ela criou ela. Então daí tem toda aquela questão do preconceito de um filho que teve síndrome de Down, da mãe que perdeu um filho, porque o médico, no caso, falou que um dos gêmeos nasceu morto. Então ela ficou a vida inteira dela meio questionando essa situação. O casamento deles acaba sendo defasado por causa disso, enfim. A história, o livro ele conta a história desde os gêmeos, quando os gêmeos nasceram até eles ficarem adultos. Então, assim, é um livro fino, só que a história dele, a narrativa da Kinga, ela é muito maçante em alguns momentos da leitura. E, ela cansa muito. Todo mundo que leu esse livro aqui, se vocês tiverem o Scooby, por favor, olhem. Todo mundo se queixou disso. A maioria das pessoas disse que achou a narrativa dela muito maçante, complicada de estar acompanhando e acabava abandonando o livro em algum ponto. Isso aconteceu comigo também em alguns momentos, tanto que eu abandonei o livro 2 vezes. A terceira eu pensei, não, eu vou ler, eu terminei. E valeu a pena, porque o livro ele é muito bonito. Lá pela metade do livro pra frente, a narrativa dele daí já é uma coisa diferente, ele fica um pouco mais dinâmico, tá? E é um livro que ele tem uma história maravilhosa, porque conta a história de família, de irmãos que foram separados no nascimento, preconceito com a síndrome de Down na década de 60, que eu não sabia que existia tanto assim. Então, assim, é um livro incrível, muito bonito e realmente vale a pena a leitura, apesar de ser muito maçante às vezes, mas é um livro que eu consegui terminar. O terceiro livro eu infelizmente não consegui terminar, o que me deixou muito triste, que foi simplesmente Acontece, da Cecília Harley. Esse livro aqui, eu vou ser bem sincera com vocês, assim, vou bater a sincerona aqui. Eu tenho ele ainda na minha prateleira porque eu coleciono os livros da Cecília, porque senão eu teria passado ele pra frente. O que acontece com esse livro aqui? Ele conta a história da Rose e do Alex. A Rose, ela engravida na formatura deles, enfim, tá com outro rapaz. E a história toda do livro, ela é contada por e-mails e cartas entre os dois. E a narrativa assim não funcionou. Eu li ele em inglês e eu fiquei apaixonada. Agora a versão portuguesa dele não me desceu. Se eu li umas 100 páginas desse livro aqui, foi muito. Eu já tentei pegar ele de volta outra vez e não rolou. Então, assim, se você leu esse livro aqui, gostou da narrativa, me diz se vale a pena eu tentar de novo, porque sim, ele é um livro, ele tem uma história muito bonita, porque é uma história de amor entre os dois. A Rose, ela é completamente apaixonada pelo Alex, ela se dá conta, assim, durante a história só. E eu não consegui terminar de ler, o que me deixa entristecida, porque a história é tão bonitinha, o filme dele é uma graça. Ele é baseado na história, então ele é muito bonitinho. E assim, eu acho que talvez a narrativa ter sido por troca de cartas ali, de mensagem, não tenha funcionado muito bem comigo. Mas, né, infelizmente isso acontece. Tem bastante gente que gostou da leitura do livro, tá? Já li algumas resenhas bem positivas dele, mas pra mim, infelizmente, ele não funcionou, tá? Essas coisas acontecem. Acho que todo mundo que já leu um livro na vida, gosta de ler, apaixonado por leitura, vai passar ali por uma crise de abandono, que não consegue aceitar ter que ter largado um livro porque a narrativa não fluiu como gostaria, né? Essas coisas acontecem. Bom, gente, me falem nos comentários, me chama e me digam assim os livros que vocês já abandonaram, voltaram a ler, tentaram e não conseguiram. Enfim, me falem porque eu quero saber das leituras de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, compartilhem, tá? E me digam o que vocês acharam, porque é muito importante pra mim, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!